Graça e paz, mulheres, bem-vindas ao Moriá, lugar de encontro. Meu nome é Júlia e como eu me apresentei anteriormente, eu sou líder de jovens no Ministério Tempo de Colheita e também faço parte do Ministério de Louvor da minha igreja. E hoje eu quero deixar uma palavra para o seu coração muito especial. Se você puder, abra sua palavra, sua Bíblia, em Isaías 49, no versículo 15. Sabe o que a palavra de Deus diz para mim e para você? Será que uma mãe pode esquecer o seu bebê, seu filho? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. Em algumas versões diz: eu jamais me esquecerei de ti. Esse texto que nós lemos fala de um amor muito poderoso, que é um amor materno, um amor de mãe. Esse amor é um amor incondicional. É um amor que se coloca em primeiro lugar, que abre mão de suas próprias necessidades para priorizar as necessidades dos filhos. Esse é o amor de uma verdadeira mãe. Só que a palavra de Deus diz para mim e para você, ainda que esse amor fale, eu, o Senhor, nunca jamais me esquecerei de ti. Olha que palavra linda para os nossos corações. Eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Só que muitas de nós ainda não conhecemos esse amor maior que o amor de uma mãe, né? Não conhecemos o amor de Deus, esse amor tão grande, tão incondicional como o amor de Deus. E a gente percebe que parte das nossas ações do dia a dia refletem em algo chamado carência emocional. Eu já preguei sobre isso, mas se você é nova aqui, eu queria te contar um pouquinho mais sobre o perigo da carência emocional. Estar só, entenda isso no seu coração. Estar só nem sempre vai ser algo ruim. Vejamos, por exemplo, a história de Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 4, no versículo 1, você pode ler depois a história completa. Diz assim: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então Jesus ele foi conduzido ao deserto, a um lugar para estar só. E ali, 40 dias e 40 noites jejuando, depois disso, Jesus deu início ao seu ministério. Então entenda que o tempo em que Jesus esteve só no deserto, foi necessário, ele foi conduzido pelo Espírito para estar naquele lugar. Então entenda que o Senhor, em algum momento da nossa vida, Ele também vai nos conduzir a um deserto. Ele também vai nos conduzir a um lugar, talvez, em que a gente se sinta só. Mas entenda que, assim como Jesus, que criou uma dependência eterna do Pai, assim também o Senhor quer que nós criemos essa dependência eterna dEle. E é por isso que em algum momento da nossa vida ou em alguns momentos o Senhor vai nos conduzir pelo deserto. E eu vou te mostrar a diferença de duas palavras: solidão e solitude. Solidão significa estado de quem está só ou se acha, se encontra sozinho. Mas a palavra solitude significa estado de estar só, mas saber aproveitar da própria companhia sem se sentir sozinho de fato. Então, existe uma grande diferença entre a palavra solidão, que é estar só, se sentir sozinho, e a palavra solitude. Existe esse grande abismo, muitas pessoas confundem, mas existe esse grande abismo entre uma palavra e outra. E nós, mulheres de Deus, nós precisamos entender que estar na solidão, se sentir só, se sentir sozinha, sentir esse sentimento de solidão, gera em nós algo chamado carência emocional. E eu quero te falar um pouquinho sobre o perigo da carência emocional. Porque essa carência, ela reflete em grande parte das nossas atitudes e comportamentos. A carência, ela é a mãe da solidão.
e tem atingido a muitas mulheres, das mais novas até as mais velhas, pois há em nós um desespero, um medo, aquele medo de se sentir só, ou até mesmo por conta de traumas passados. Mas eu gostaria de deixar aqui 10 atitudes que são refletidas justamente na carência emocional. A primeira atitude de uma pessoa que tem carência emocional e tem este problema de se sentir só, uma das primeiras atitudes que essa pessoa tem é descontar em comidas. A pessoa começa a comer compulsivamente, a comprar coisas compulsivamente. A segunda atitude é a sujeição à humilhação. A pessoa que tem essa carência emocional, ela se sujeita à humilhação, seja de qualquer pessoa, de familiares, relacionamentos, amizades e por aí vai. Tem também a sujeição a relacionamentos abusivos. A pessoa, ela se sujeita a estar debaixo de um relacionamento abusivo com uma pessoa que talvez nem seja uma pessoa que tenha coisas em comum, somente para ter dentro de si esse sentimento de estar com alguém. Então, existe essa sujeição a relacionamentos abusivos. Também existe uma busca por aprovação da sociedade. A pessoa, ela quer conquistar muitas coisas, ela quer ter um status justamente para provar para a sociedade que ela consegue, para ela ser vista, ser olhada e admirada pela sociedade. O quinto é a cobrança de afeto exagerada. Já viu ou teve alguma pessoa que você se relacionou, seja amizade ou relacionamento conjugal, enfim, aquela pessoa que sempre te cobrou afeto? Isso é uma carência emocional que precisa ser curada no Senhor. O sexto, a pessoa se fere com qualquer coisa. Você já percebeu aquela pessoa que é dodói e você precisa literalmente pisar em casca de ovos com ela? Isso é um comportamento baseado justamente na carência emocional. Sétimo, possui insegurança e imaturidade em amizades e principalmente relacionamentos. É como eu disse, uma coisa vai refletindo na outra. Uma pessoa que tem carência emocional, ela vai passar totalmente insegurança pro seu cônjuge ou para quem ela está se relacionando. Porque ela vai ter muita desconfiança, ela vai achar que qualquer coisa que a pessoa esteja fazendo, ou demorando para responder, ou demorando para retorná-la, a pessoa com certeza vai pensar, está com outra pessoa, está me traindo, ou está com fulano. Então, a pessoa que tem essa carência emocional, ela se sente insegura, ela se sente, ela tem desconfiança, ela tem uma imaturidade gigantesca. O oitavo, possuem baixa autoestima. Infelizmente, isso é algo que tem alcançado muitas mulheres, justamente pela conta da carência emocional. A baixa autoestima. Você se olha no espelho e você já não consegue mais enxergar a beleza que há em você. Nono, a pessoa se faz de vítima. A pessoa que é carente, tem a carência emocional, ela se faz de vítima. Ela sempre vai querer se vitimizar em todas as situações e os problemas. Décimo, é ter a necessidade de estar com alguém, de ser vista por alguém, de pertencer a alguém. A pessoa que tem a carência, ela precisa ela tem essa necessidade de ser admirada, de ser vista, de ser aceita em grupos, de ser pertencer, né, a pessoas, a lugares. Ela tem essa necessidade exagerada em querer ser vista, em querer ser o centro das atenções. Normalmente, quando você entra num ambiente e você percebe que a pessoa quer chamar a atenção, você pode ter certeza que dentro dela há uma carência emocional. E a carência emocional, ela faz você se rebaixar. Literalmente, ela faz você se humilhar, literalmente. O diabo, ele cria em nós uma sensação de escassez.
Tipo assim, se eu não fizer isso, eu não vou ser vista. Se eu não namorar com tal pessoa, talvez eu nunca encontre nenhuma outra pessoa. Então o diabo, ele cria em nós um sentimento de escassez, nos levando a tomar decisões precipitadas, nos tornando literalmente emocionadas e não agimos conforme a vontade do Senhor. Então entenda, somente em Cristo nós podemos ser satisfeitas. Somente em Cristo nós somos completas. Mesmo que sozinhas, em Cristo, com Cristo, nós podemos desfrutar da solitude, que é o que Jesus enfrentou ali no deserto. Ele não enfrentou solidão, ele enfrentou solitude. Ele estava ali em um momento, talvez sem ninguém ao seu redor, mas dentro dele, ele sabia quem era o Pai que estava com ele. Dentro dele, ele sabia que ele poderia ser completo, ser satisfeito no Pai, ainda que estivesse no deserto e sozinho. Então entenda, nós não precisamos de maneira nenhuma ficar mendigando ou se humilhando perante pessoas e situações para que a gente se sinta pertencente a um lugar, para que a gente se sinta amada ou vista. Entenda, aproveite da solitude, saiba desfrutar da solitude com Cristo, porque com Cristo nós podemos ser satisfeitas, nós podemos ser completas e saciadas no nosso ser. E entenda, para iniciarmos algo em nossas vidas, no nosso chamado e qualquer outra coisa que for, às vezes o Senhor nos conduzirá para um deserto. Há lugar onde a gente vai se sentir sozinhas, para que haja em nós uma dependência, para que haja em nós crescimento, para que a nossa satisfação não seja em coisas ou pessoas, mas naquele que nos ama incondicionalmente. Reconheça o seu valor neste dia, reconheça o seu valor de filha amada do Senhor e vença essa carência emocional. Deixa o Espírito Santo te guiar, te curar e te transformar. Deixa o Espírito de Deus, de Jesus, preencher o seu vazio, sua carência emocional. E não se preocupe, aprenda também a desfrutar da sua solitude. Não se preocupe, porque há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, o Senhor diz para mim e para você: eu jamais me esquecerei de ti. Em Cristo, no Senhor, nós podemos ser completas, nós podemos ser satisfeitas. Então, se você olhou para essas atitudes que eu acabei de citar aqui e você disse, eu sou assim, ou eu faço isso, deixa eu te dizer, entregue agora nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas entregue ao Senhor este defeito, este pecado, esta falha diante dele e diga: Senhor, me ensine a desfrutar da solitude e me faça completa em ti, me faça ser, Senhor, satisfeita em ti. É isso que você precisa pedir para o Senhor nessa manhã. Entenda que Ele vai, com um processo, Ele vai preenchendo o seu coração, satisfazendo o seu ser e o seu interior. Deus te abençoe, que você fique com essa palavra e reconheça o seu valor. Não mendigue, não se humilhe, não se rebaixe diante a carência emocional. O Senhor tem grandes coisas para você e para a sua vida. Então reflita. Nessa semana, eu gostaria que, se você comete alguma dessas falhas, dessas atitudes, desses comportamentos aqui que eu citei, que você entregasse ele ao Senhor e dissesse a Deus: Pai, eu me entrego a Ti, preenche o meu ser, preenche o meu coração. É isso que eu quero que você faça nessa semana. Reconheça o seu valor. Não mendigue, não se humilhe, não se rebaixe diante a carência emocional. O Senhor tem grandes coisas para você e para a sua vida. Então reflita. Nessa semana, eu gostaria que, se você comete alguma dessas falhas, dessas atitudes, desses comportamentos aqui que eu citei, que você entregasse ele ao Senhor e dissesse a Deus: Pai, eu me entrego a Ti, preenche o meu ser, preenche o meu coração.
É isso que eu quero que você faça nessa semana. E se lembre, sempre, que o amor incondicional do Senhor está sobre mim e está sobre você. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.